Aqui, nossas respostas. Primeira questão é: marque a alternativa que apresenta semelhança entre os dois textos. Os dois textos são fábulas. Isso aí ficou bem evidente, né? Segunda questão. Para responder as questões abaixo, leia o texto 1. Quais eram os personagens da história? No texto 1, os personagens são a cigarra e a formiga. O autor do texto é Jean de La Fontaine. O que acontece com a cigarra? O que acontece com a cigarra quando o inverno chegou? Essa história que vocês conhecem, né? Quando o inverno chegou, ela ficou sem nenhuma provisão e ficou com fome. O que a cigarra poderia ter feito para que sua situação fosse diferente? Para que a situação fosse diferente, ela deveria ter trabalhado. E qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? A formiga não ajudou, pois a cigarra não trabalhou. Ai, meu Deus, botou errado de novo. Ah, não fez o... Isabela. Pois passei aqui a correção e você pode mandar ainda, tá bem? Essa semana, sem problemas. Isso para todo mundo que não fez ainda. Continuando. Você concorda com a atitude da formiga? Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido de ajuda da cigarra? Você ajudaria ou você não ajudaria? A resposta aqui é claro que é pessoal. E as questões do texto 2? Quais são os personagens da história? A raposa e a cegonha, que no caso está até escrito aqui com erro de digitação. O título do texto é, o autor do texto, aliás, é Êxopo. O título é A Raposa e a Cegonha. Quantos e quais são os ambientes em que a história acontece? A história se passa na casa da raposa e na casa da cegonha. O que a raposa fez com a cegonha? Convidou a raposa, aliás, a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu uma sopa em um prato raso, para que ela não conseguisse comer. Em sua opinião, qual foi o sentimento da cegonha ao sair da toca da raposa? Você vai ter que ler a história para responder, porque a resposta é pessoal. E no final, qual é a moral da história? Qual é a sua opinião sobre ela? A moral é: trate os outros assim como deseja ser tratado. E qual a sua opinião sobre essa moral? A resposta é pessoal. Em que situações do nosso cotidiano você acha que essa moral da história pode ser utilizada? No caso, essa moral aqui, de tratar os outros como você gostaria de ser tratada, pode ser aplicada em várias situações, né? Na nossa casa, tratar as pessoas com respeito, assim como a gente gostaria de ser respeitado, na escola, na rua, em qualquer situação que a gente esteja lidando com pessoas, nós devemos tratar as pessoas assim como nós gostaríamos de ser tratados. Bom, atividade corrigida, né? Para quem perdeu alguma resposta, o vídeo vai ficar gravado, é claro, no nosso canal. Bom, agora sobre hoje, né? Vamos lá. Aqui. São 10, ok. Dá tempo de sobra. Nossa próxima atividade, que no caso já vai ter uma base muito boa para a elaboração dos nossos textos, da nossa atividade avaliativa, no caso, é a causa da chuva.
Dá para a gente ler aqui rapidinho. É um texto curto e são 10 questões objetivas, então a gente tem tempo de sobra. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é quando a lagoa está borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava alegre. Parecem cegos, não veem que a água cai das folhas das árvores? Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era a chuva que caía, a falta da chuva, as discussões sobre animais ou a conclusão a que chegaram. Leiam com calma, tá bem? Porque tem uma pequena pegadinha por aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que já está certo. Aqui. Segunda questão. A resposta à questão 1 é evidenciada pela seguinte frase. Uns diziam que ia chover. Outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Não chovia há muitos e muitos meses. Então, a resposta aqui, deixa eu marcar. A resposta da primeira questão tem base em uma dessas frases aqui da segunda questão, que vocês vão marcar, é claro. Então, se você marcou tal resposta aqui na 1, essa resposta tem que estar ligada com a resposta da questão 2, certo? Elas se ligam aqui uma à outra. Isso aqui até já ajuda você a ter certeza da resposta que você marcou, se está correto ou não. Até aqui está todo mundo entendendo, né? Não tem alguma dúvida? Não? Sem dúvidas? Nenhuma, tio, para mim. Ok. Quem chegou depois que eu fiz a frequência, que eu acredito que chegou alguém, coloque o nome no chat, por gentileza. O sapo achou que o esclarecimento feito pela galinha era correto, aceitável, absurdo ou científico. Ou seja, o sapo, ele concordou com o que a galinha disse, ele discordou, ele achou um absurdo, ele achou um comentário muito científico. Qual foi a opinião, tá? A opinião do sapo em relação ao esclarecimento da galinha sobre a chuva, ou melhor, sobre a falta da chuva. Você vai ler, reler, no caso, e vai marcar a melhor opção de acordo com a sua leitura. Novamente, as questões 3 e 4 se relacionam, assim como a 1 e 2.
A expressão do texto que justifica a resposta da terceira questão é: como assim? Ora, que bobagem. Viram ou parecem cegos? Qual é a frase do sapo que tem relação com a resposta da terceira questão, no caso? A atitude da lebre diante das explicações dadas pelos outros animais foi, no caso, agora a gente está falando da lebre, certo? Dúvida interrogativa, ou seja, ficou naquela dúvida, se perguntando sobre se eles, os animais, estavam corretos ou incorretos. No caso, acho que eu vou até tirar essa palavra aqui. Foi um conformismo exagerado, ele se conformou com a resposta, com as explicações dadas pelos outros animais. No caso, se ele tivesse conformado, ou melhor, se ele tivesse se conformado, eu acho que ele não teria dado nenhuma outra explicação, né? Aceitação resignada. O que é esse resignado aqui? Deixa eu explicar o significado dessa palavra. Resignado é aquilo que aceita uma coisa ruim sem reclamar, sem se revoltar. Quase a mesma coisa de se conformar. Mas, assim, geralmente, conformismo, não precisa ter relação com coisa ruim. Por exemplo, a pessoa pode ter deixa eu ver aqui, um certo emprego e ser conformada com esse emprego. Tá ok. Isso não quer dizer que o emprego dela é ruim, certo? Ela só está conformada. Já a aceitação resignada, quando eu uso essa palavra, resignar, aquilo que é resignado está aceitando um mal, uma coisa ruim, sem se revoltar. Por exemplo, uma pessoa que aceita o bullying, por exemplo. A pessoa está sofrendo bullying e ela aceita, ela está praticando uma aceitação resignada. Ela está aceitando o mal daquele tipo de brincadeira de péssimo gosto, sem se revoltar, sem reclamar para alguém. É isso que seria essa ação resignada, ou seja, alegre, o coelhinho. Aceitou as explicações dadas pelos outros animais, sem se revoltar, de uma maneira que ele aceitou e não disse mais nada, ou a lebre negou também. A lebre disse que eles estavam errados e apresentou uma explicação para os outros animais. Todo mundo entendeu, né? Essa parte aqui de resignado, o que é resignado, negação. Sexta questão, novamente fazendo relação com a questão anterior. Aqui. A expressão do texto que confirma a resposta à quinta questão é, ou seja, uma dessas frases aqui tem que ser dita pela lebre, certo? Uma dessas frases aqui deve ter sido dita pela lebre. Como assim? A lebre falou isso? Ora, que bobagem. Essa foi uma fala da lebre. Viram? Essa é a frase da lebre que sustenta a resposta da quinta questão, ou parecem ser, faltou aqui o rastinho aqui do item, esqueci de digitar. Ou parecem cegos. A fábula de Milo Fernandes é uma afirmativa de que
as pessoas julgam fatos pela aparência. Cada pessoa vê as coisas conforme seu estado e seu ponto de vista. Todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos naturais. O mundo é repleto de cientistas. Vamos lá, vamos lembrar o seguinte. Estamos falando aqui de uma fábula, certo? Assim como outras literaturas que a gente já viu, ou melhor, que eu falei para vocês, o objetivo dessa literatura aqui é trazer uma lição de moral, na verdade, trazer um ensinamento, acho que vai ter um barulho aqui, trazer um ensinamento, não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, trazer um ensinamento para a nossa vida, algo que a gente possa entender, que a gente possa refletir para aplicar na nossa vida. Então, desses itens aqui, você já vai começar a encontrar essa tal dessa moral, certo? Esse pensamento que você pode aplicar na sua vida. Um ensinamento. Já se encontra, aliás, aqui na 7ª questão. Até aqui, alguma dúvida, meus queridos? Não? Professor, uma pergunta. Sim? É até que questão? É só até a 10. A gente já estamos na 7, tá? Agora que você perguntou, essa atividade aqui, por hora eu não vou colocar data de entrega, tá bem? Eu quero só que vocês estudem esse gênero e façam um bom texto, como vocês estão fazendo sempre, estão melhorando bastante. Nossa, eu acho que está tendo uma construção aqui na frente. Que vocês façam bons textos. E essa atividade fica para depois da semana das nossas avaliações, tá certo? Mas lembrem-se de fazer, de entregar, tá bem? Quem não fez a atividade anterior, a gente já corrigiu aqui também. Continuando. 8ª questão. O relato nos leva a concluir que a galinha tinha razão, a razão estava com o sapo, a lebre julgava-se dona da verdade, ou as opiniões estavam objetivamente erradas. Ah, meu Deus, esse barulho está insuportável. No caso aqui, a gente vai concluir em relação à verdade, tá certo? As opiniões todas estavam erradas, ou a galinha, ou o sapo, ou a lebre estavam corretos. Aqui você vai marcar de acordo com a realidade, certo? Todos eles estavam enganados em relação à chuva, em relação à falta da chuva. 9ª questão. Cada um dos animais teve sua afirmação satisfeita quando a discussão terminou, quando chegaram a um acordo, quando começou a chover, ou foram apartados por outro animal. Onde se encerra a discussão deles? É isso que você vai... ou melhor, onde cada um teve a sua afirmação satisfeita. A afirmação sobre a falta de chuva e sobre quando vem a chuva. E, por último, toda a fábula encerra um ensinamento. Professor, Oi. essa aula vai. Essa é uma tarefa de casa? Filho, tarefa de casa. Toda fábula encerra... Oi. Em que página? Oi? Em que página? É a explicação do dever de casa, Lívia. Aqui é um documento que o professor fez, tá? Que não está no livro. Eu vou mandar no Google Sala de Aula, tá certo? Bom, continuando.
Toda fábula encerra um ensinamento. Podemos sintetizar o ensino dessa fábula através da frase, ou seja, podemos dizer que o ensinamento dessa fábula está em qual frase? A mentira tem pernas curtas, as aparências enganam, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, ou não julgueis e não sereis julgados. Só para retomar aqui, tá bem? O nosso texto é esse daqui, viu? A fábula pequenininha, A Causa da Chuva, de Nilo Fernandes. Nilo, aliás. Sobre a atividade ou sobre algum outro assunto relacionado a essa disciplina. Alguma dúvida? Professor, eu não estou com nenhuma dúvida. Tá bem. Antônio Douglas, acho que eu coloquei seu nome sim. Antônio Douglas está presente. Fernanda Almeida, você quer que eu explique qual de novo? Fernanda Almeida, você quer que eu explique qual a questão de novo? Todas são relacionadas ao texto. A2. A dois? Pronto, vamos lá. Vou pegar aqui rapidinho. Apresentar a tela, compartilhar. Ok. Então, a segunda questão é o seguinte, olha. Na primeira questão, você vai colocar. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era, ou seja, os animais estavam inquietos, estavam se perguntando, se questionando sobre alguma coisa. Que coisa era essa? A chuva que caía, a falta de chuva, a discussão dos animais ou a conclusão que chegaram? Qual era a causa, o motivo de eles estarem se questionando? Era algum desses itens aqui, tá? Agora, a 2 é o seguinte, a resposta à questão um é evidenciada pela seguinte frase, ou seja, uma dessas frases aqui vai servir de base para a resposta da primeira questão, certo? Por exemplo, se for a chuva que caía, uns diziam que ia chover. Tem sentido em relação ao texto? A falta de chuva. Outros diziam que ainda ia demorar. Tem sentido? Então você vai relacionar a resposta da um com a resposta da 2. Tá bem? Entendeu agora? Entendi. Tá bem. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Não? Não. Bom, então, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, Marcos Vinícius. Coloquei seu nome também. Bom, então vou ficando por aqui. A nossa atividade anterior foi corrigida. Eu vou colocar essa atividade também e vai estar tudo no roteiro das nossas avaliações, tá bem? Bom, por aqui, um abraço em todo mundo, um bom dia e até a próxima. Tchauzinho, pessoal. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, meus queridos. Tchau, professor. Tchau. Gente, cadê a tia? Alguém sabe onde é que tá a tia?
Não faço a mínima ideia.